Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo espírita é de perguntas e respostas. Quem aí de casa quiser mandar uma perguntinha, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo sua pergunta, sua dúvida, tá? A participação de vocês é muito importante. E hoje quem irá participar com a gente aqui do Perguntas e Respostas são os nossos amigos e facilitadores, Alessandro Vendramini e Luciano Coimbra. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando aqui, então, né? Mais um estudo aí de perguntas e respostas. Hoje aqui, nas confortáveis instalações aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré, ao lado do meu grande amigo, Luciano. É um grande prazer. Tenho certeza que ele vai me ajudar muito, né? A gente vai trocar muito aqui em cima das perguntas. E eu gostaria de começar, né, com a primeira pergunta, que é da Ana Freitas. Ela pergunta o seguinte: como o Espiritismo se posiciona com relação ao uso das tatuagens? Espírita pode se tatuar? É pecado? Então, Ana, para começar a responder a sua pergunta, eu vou começar pela última, se é pecado. No Espiritismo, a gente entende o seguinte: todos nós somos livres para fazermos o que quisermos, né? Cada um tem seu livre-arbítrio. Porém, sofremos aí a lei da ação e reação, né, Luciano? Onde qualquer ação que você faz, seja ela positiva ou negativa, vai gerar uma reação positiva ou negativa. Dito isso, vamos lá para a sua outra pergunta. Se espírita também pode se tatuar? Não vejo problema algum. Como eu acabei de falar, cada um é livre para fazer o que quiser. Agora, já emendando na primeira pergunta, né, o que o Espiritismo fala, né, como ele se posiciona com relação ao uso de tatuagem, o que eu tenho que dizer para você no caso da tatuagem, a gente precisa saber a intenção dessa tatuagem. O que você quer passar para as pessoas que vão te ver, né? Eu até anotei alguns pontos aqui que eu acho interessante a gente colocar. Por exemplo, eu vejo que a tatuagem, ela tem que ter um planejamento, tem que se pensar muito antes de se fazer uma tatuagem. Por quê? As coisas mudam o tempo todo, né? A gente muda, a moda muda. Então, às vezes, uma tatuagem que você faz hoje, provavelmente daqui 5, 10 anos, vai estar desatualizada. Ou talvez você vai fazer uma tatuagem, né? Você é fã de alguma pessoa, de alguma celebridade, que hoje em dia está muito na moda, né, Luciano? Você vai lá e faz a tatuagem dessa pessoa. 5 anos depois, essa pessoa se envolve em um escândalo, um abuso sexual, alguma coisa assim. E aí, como é que você fica? Então, tatuagem a gente tem que pensar em vários pontos. Você está preparado para lidar com o preconceito, com os julgamentos que as pessoas vão fazer ao seu respeito? Porque você tem uma tatuagem, eu mesmo conheço pessoas de mais idade que quando olham pessoas, né, com tatuagem na rua, falam assim: ah lá, o maloqueiro, né? Ah lá, aquele lá é maconheiro. E nem sempre às vezes é um pai de família, né? Às vezes é uma pessoa do bem, às vezes a tatuagem tem um sentido, né, amoroso, né? Foi para homenagear alguém da família, alguém próximo, a gente não sabe, mas os preconceitos existem. Então, a mensagem que eu deixo é essa a respeito das tatuagens. Como espíritas, nós não podemos julgar, né, o nosso próximo. A gente tem que entender, não ter preconceito e formar o nosso próprio conceito. Eu tenho muitos amigos que têm tatuagem e nem por isso eu classifico eles como pessoas ruins, né? Eu vou até citar o caso de um amigo meu, trabalhou comigo, e ele, na década de 80, era muito comum se fazer aquelas tatuagens coloridas, né? E ele fez uma águia, toda colorida, no antebraço. Assim, eu acredito que, na época dele, né, devia arrasar aí com as menininhas, né, fazer um maior sucesso. Porém, né, o tempo vai passando, ele se casou, estudou, fez faculdade, se formou em tecnologia da informação e até hoje ele ocupa um cargo de gerência numa grande empresa. Ele me fala do incômodo dele com
com essa tatuagem todas as vezes que ele tem reunião. Por quê? Ele tem que cobrir essa tatuagem com uma camisa mais comprida, tem que ficar dando explicações para as pessoas que têm um pré-julgamento, né, a respeito dele. E outra, falando do exemplo dele, é uma pessoa que se arrependeu. Quando você faz uma tatuagem, você tem que pensar no seguinte: quais os custos? Fazer uma tatuagem hoje em dia é caríssimo. Por quê? Você precisa de um bom tatuador. É uma coisa fixa que vai ficar na sua pele. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa experiente. E, normalmente, você acha aí tatuagem de 2, de 10, de 20 mil reais, dependendo do tamanho. Com o passar do tempo, pode ser que você queira cobrir essa tatuagem, porque ela ficou fora de moda. O que seria cobrir? Fazer outra tatuagem por cima dessa tatuagem, mais atualizada. Ou, talvez, você queira também eliminar essa tatuagem da sua pele. São custos. Você está preparado para esse tipo de custo? Então, o que eu podia falar a respeito desse tema, que pode parecer polêmico, mas na verdade é bem simples, é que a gente tem que respeitar o nosso próximo, independente da opção dele. E fazer esse planejamento. Tatuagem é coisa séria, vai ficar marcada no teu corpo, e é uma coisa que você vai estar passando para as pessoas, né? A primeira impressão é tão importante, né? A primeira impressão que você passa para uma pessoa, se ela vai te julgar pela tatuagem, você tem que arcar com isso. Luciano? Muito obrigado, Alessandro. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Aproveito para saudar os queridos irmãos presentes, aos nossos queridos internautas que sempre nos acompanham e sempre contribuem com as suas perguntas. Hoje, mais uma vez, uma alegria muito grande participar desses estudos e com a presença do meu querido amigo Alessandro Vendramini. Muito bom, Alessandro, te ter aqui nessa mesa de estudos. Seja bem-vindo. Com certeza eu vou aprender muito hoje. Aproveito a sua pergunta, Alessandro, para falar o seguinte. Realmente, um dos pontos que a pessoa que deseja fazer uma tatuagem deve ser levado em consideração é o planejamento, como você muito bem disse. Principalmente se a pessoa quiser fazer uma homenagem a uma outra pessoa, namorado, marido, né? Porque se, por acaso, esse relacionamento vier a terminar, a dor de cabeça é muito grande, porque eliminar uma tatuagem é complicado, né? Então, se você deseja, tem vontade de fazer uma tatuagem, faça com um bom planejamento, para que depois você não se arrependa, né? Pois bem, dando sequência aqui às nossas perguntas, tenho um parente que não gosta de mim. Não me lembro de ter feito nada de ruim. Isso pode ter origem em vidas passadas? Agradeço ao internauta que enviou a pergunta. Olha, nós somos rodeados de pessoas que são pessoas pelas quais nós temos empatia e também somos rodeados por pessoas que essa empatia não é tão grande. A questão de ser de vidas passadas ou não é muito relativo, porque a espiritualidade sabiamente conduz as pessoas que ainda têm débitos a serem resolvidos para ficarem mais próximas. E uma das formas é exatamente colocando na mesma família. Só que a gente não deve atribuir tudo que acontece nas nossas vidas com o mundo espiritual. Vou dar um exemplo. Pode ser que essa pessoa não goste de você porque ela tem inveja de você e que realmente você não tenha feito nada de ruim. Agora, por um outro lado, também existe a possibilidade disso ser de outras vidas, sim. Neste caso, o ideal seria que você tratasse essa pessoa da melhor forma possível, orasse por ela, para que ela possa ver em você não a pessoa que fez uma coisa ruim da vida passada,
mas que ela veja em você uma pessoa valorosa, uma pessoa carinhosa e principalmente uma pessoa de respeito, uma pessoa que está na família como todas as outras pessoas, né, tentando e buscando a evolução. Por outro lado, se esta pessoa não gosta de você porque ela tem inveja de você, como eu disse antes, é mais um motivo para que você trate bem essa pessoa, para que você ore por ela, porque o desejo dela, se for realmente partindo do sentimento de inveja, é que ela deseja ter alguma coisa que você tenha e ela não, ou porque ela deseja ser como você. E se você fizer isso, você pode mostrar para ela que é possível, sim, que ela seja como você. Basta que ela também consiga desejar para qualquer pessoa o bem. E isso vai fazer com que a relação de vocês, com certeza, fique mais estreita. E se essa desavença for de uma vida passada, por um presente de Deus Pai que nos brinda com o esquecimento, ela não lembra também assim como você, só que ela tem essa sensação que é como se fosse um instinto. Isso é um resquício que ela ainda conserva dessa vida passada. Faça as orações, trate essa pessoa com carinho, com atenção, porque mesmo sem saber o que foi feito para deixá-la com esse sentimento ruim, ela vai te perdoar sem saber o que você fez, porque ela vai te olhar com outros olhos e vai ter por você um carinho diferente. Espero ter sido claro, né, Alessandro? Claríssimo. Vamos lá para uma outra pergunta aqui, do Alan Souza. Ele pergunta o seguinte: há 3 meses participo dos estudos do Centro Espírita da minha cidade, mas fico frustrado com a minha dificuldade de aprendizado, pois são muitos livros para ler e creio que não tenho tempo nem dinheiro para tamanho investimento. Como posso me tornar um bom espírita com essa grande dificuldade? Alan. Olha, Alan, uma boa notícia eu tenho para te dar. Eu acredito que todos nós, né, Luciano, quando a gente começa uma coisa nova, vai pintando esse tipo de anseio, né, essas dúvidas, esse medo de não dar certo. Eu mesmo, quando comecei, eu ficava impressionado de ver os palestrantes, né? Eu falei assim, nossa, eu nunca vou chegar no nível desse cara. Como esse cara é inteligente. E, na verdade, isso é uma grande bobagem. Por quê? Cada um tem a sua evolução, cada um tem o seu tempo de aprendizado. Então, no caso, você está falando aqui, ó, há 3 meses participo dos estudos, né, no Centro Espírita da sua cidade. 3 meses é pouquíssimo tempo. Sabe? Não é desmerecendo o tempo que você está dedicando, mas é muito pouco tempo. Tem pessoas que estudam aí há anos e ainda não aprenderam. Né? A gente tem que ter a consciência que na doutrina espírita não existem sábios ou ignorantes, não existem adiantados ou atrasados. Na doutrina espírita existem estudantes. Todo mundo é estudante. Não tem alguém na face da Terra que saiba tudo. Não tem. E é um conforto para você saber disso, como também foi um conforto para mim, deve ter sido um conforto para o Luciano. Uma dica que eu posso te dar, começa nas coisas simples. Né? Hoje em dia está muito fácil de se estudar. Eu concordo que antigamente, né, muita gente olhava para a doutrina espírita como uma doutrina para ser seguida por pessoas mais velhas, que tinham mais tempo de ler vários livros, né, para se informar. Mas hoje em dia, você vai concordar comigo, está muito diferente. Hoje em dia a informação está muito fácil de ser adquirida. Então, se hoje você não gosta de ler ou não tem tempo para ler, nada te impede de assistir um vídeo como esse aqui, né, para esclarecer suas dúvidas. Nada te impede de buscar no YouTube mesmo, várias palestras de pessoas renomadas que já estão aí na doutrina há mais tempo, né,
palestras esclarecedoras, tem cursos, você pode baixar PDFs, né, podcastings. Se você for um viajante, então, que maravilha, você vai otimizar seu tempo escutando os podcasts enquanto você dirige. Não é uma maravilha? Muita gente fala assim, mas eu não tenho tempo para ficar estudando, sabe, Alessandro? Meu tempo é muito corrido, eu vivo viajando. Eu falo, meu amigo, a resposta está aí no que você acabou de falar. Aproveita o seu tempo de viagem. Todo o tempo que você tiver e puder dedicar aos estudos, né, dedique. Você vai se surpreender. Quando você menos perceber, você já vai estar aí, bem dizer, né, mais familiarizado com a doutrina, mais tranquilo, né? A gente pode se inspirar nas pessoas que estão mais tempo na doutrina, mas não querer ser igual a elas. Cada um tem seu tempo, né? E isso tem que ser respeitado, senão a gente fica frustrado, a gente desanima, né? E é muito triste a gente começar numa coisa e não levar ela para frente. O que você acha, Luciano? Perfeito, Alessandro. Inclusive, como o Alessandro muito bem disse, esse nosso estudo de hoje é um estudo de perguntas e respostas. E assim como essa pergunta foi respondida, se você tiver uma outra pergunta, envia para a gente, vai ser uma grande alegria responder, porque assim como vai tirar uma dúvida sua, com certeza vai tirar a dúvida de várias outras pessoas que nos assistem. E dessa forma, a gente vai entendendo e cada vez mais ficando familiarizado com a doutrina. Justamente. Por favor. Dando sequência, então, às nossas perguntas, nós recebemos uma pergunta do internauta João Mesquita. João, muito obrigado pela pergunta. É verdade que quando fazemos o evangelho no lar, recebemos a visita de espíritos? Sim, João, é verdade. Tenho medo que tais espíritos fiquem em minha casa e depois atrapalhem minha família. João, ter medo é uma coisa muito natural, principalmente das coisas que nós desconhecemos. E eu espero, com essa resposta, poder tirar esse receio e esse medo que você tem, porque os espíritos que vão te visitar durante o seu evangelho no lar são espíritos iluminados, são espíritos que sabem dos seus problemas, sabem das suas necessidades, e eles vão lá exatamente para te amparar. Porque o que é o culto no evangelho no lar? É o momento que você tira do seu tempo para fazer uma ligação direta com o mundo espiritual, para fazer as suas orações, para colocar um estudo em prática. E durante esse momento desse estudo, não é só você e os seus familiares presentes que vão estar aprendendo. Existem vários outros espíritos que também participam desse estudo, buscando conhecimento, buscando aperfeiçoamento, tentando evoluir, tentando se melhorar, e muito longe disso que você tem medo, né, que eles fiquem atrapalhando, eles vão contribuir para que esses espíritos que realmente desejam atrapalhar não se aproximem do seu lar, da sua casa, porque a prática do evangelho no lar, ela cria uma blindagem no seu lar, exatamente para prevenir que esses espíritos, muitas vezes zombeteiros, nem sempre maléficos, né, com maldade, vão tirar proveito de uma situação de fragilidade que algum ente querido seu possa se encontrar. Uma outra forma de fazer com que isso aconteça, não substituindo, claro, o evangelho no lar, manter pensamento positivo, manter a vibração o mais elevado possível, levando em consideração que somos seres humanos suscetíveis a emoções, né? Mas buscando o controle e fazendo o seu evangelho no lar como você tem o hábito de fazer, fique despreocupado. Você está protegido. Para complementar também, sabe, Luciano, eu acho que é importante destacar, até para você ter uma visão, você que está em casa,
todas as vezes que a gente se prepara para fazer o evangelho no nosso lar, tem uma programação do lado de lá. Por isso que a gente pede, né? Todas as vezes que você for fazer o evangelho, tente manter o mesmo dia da semana, o mesmo horário, até porque a espiritualidade amiga que vai se aproximar também tem os compromissos dela, né? E a partir do momento que você marca esse compromisso, ela tem um compromisso com você, ela vai estar ali presente. Então você imagina o seguinte, quando se inicia o evangelho no seu lar, imagina um facho de luz intensa, brilhando em cima da sua casa. Na região é possível avistar esse facho de luz. Os espíritos que estão precisando de ajuda, né, com certeza vão se aproximar, nem que seja por curiosidade. Espíritos que estão buscando luz, né, que estão perdidos, precisando de esclarecimento. E uma garantia que eu te dou é que o evangelho, ele é muito bem amparado. A gente está falando de Jesus, né, Luciano? Não tem por que esse espírito ficar na sua casa. Vão ter espíritos superiores ali que naturalmente vão encaminhar esses espíritos. Talvez a palavra, você vai fazer a leitura do evangelho e a explanação que você vai ter sobre essa leitura vai esclarecer aquele espírito que está perdido, né? Vai amolecer o coração dele a fim de elevar a vibração dele e ele conseguir o auxílio tão esperado. Não é verdade? E a questão do copo d'água. O que acontece? A gente pede para a pessoa, quando vai fazer o evangelho, colocar um copo d'água. Por quê? No final, nas orações, você firma nesse copo d'água, porque a espiritualidade vai depositar ali, com certeza, todos os elementos necessários para a sua semana, para o seu problema, né, para a sua família. Além disso, tem uma outra equipe ali também, né, Luciano, que vai dar uma harmonizada na sua casa. A luz é tão intensa que não tem sombra. O espírito que estiver escondido nessa casa ali, ou vai ser afugentado ou vai ser atraído, né? Então, assim, faça o evangelho, sem preocupações, tá? A dúvida que você tem não é uma dúvida boba, muita gente tem essa dúvida, eu já tive essa dúvida também. A gente tem aquela máxima de achar que vai invocar os espíritos, não tem nada disso. A gente vai estar falando de Jesus, né, para pessoas, para espíritos, como nós. Ah, mas eu moro sozinho, como é que eu faço evangelho no lar? Nada impede, faça em voz alta. Você mora sozinho, imagine ali, mesmo que você não tenha o dom da clarividência, mas imagine que ali estão centenas, talvez, de espíritos te escutando, né, concordando com você, talvez na sua explanação, sendo abençoados ali pela sua oração final. Não deixem de fazer o evangelho, é muito benéfico, tá bom? Alessandro, aproveitando essa sua colocação de morar sozinho, compartilhando uma experiência pessoal, alguns anos atrás eu morei sozinho e viajava muito, e eu tive a oportunidade de fazer o evangelho no lar sozinho. E era exatamente como o Alessandro falou, eu mentalizava várias pessoas comigo e fazia a leitura do evangelho como se eu estivesse lendo para alguém. E na verdade eu estava, só que não encarnado, né? E assim, o mesmo conforto, a mesma paz de espírito que eu sinto fazendo com os familiares, fazendo com os encarnados, eu sentia quando eu fazia sozinho. E é muito válido que mesmo sozinho faça, porque na verdade você não está sozinho. Vale a pena continuar fazendo e não tenha medo. Você está recebendo uma bênção, você está recebendo muita luz, como o Alessandro muito bem disse. Tá ótimo, vamos lá para a próxima pergunta. Só pergunta polêmica hoje, hein? Escutar ou até mesmo dançar músicas com letras mais pesadas, como as do estilo funk ou sertanejo universitário, podem atrapalhar as energias de um médium em desenvolvimento? Olha, eu acho que pode atrapalhar a energia de qualquer pessoa. Só que a gente não pode discriminar, tá? O estilo funk, o sertanejo universitário, porque nem todas as músicas vão falar de coisas pesadas. Tem músicas que é para dançar, tem músicas que vão falar de amor, nada contra, né? Tem
a batida dessas músicas é muito envolvente. A gente não pode negar isso. Mas o que a gente tem que prestar atenção é no tipo de mensagem que a música está passando. É uma mensagem que faz apologia às drogas? É uma mensagem que faz apologia ao crime, no caso aí, ao sexo desregrado, à violência? Porque eu, pelo menos, eu fico assustado. Às vezes na rua você está andando, você vê, né, o pessoal com som na maior altura, né, e cada música absurda. Então, coisa boa, eu te garanto que não atrai. Tá? As vibrações, se você é um médium e está em desenvolvimento, eu acredito o seguinte: toda escolha implica em renúncia. Ah, mas eu gosto de dançar, eu junto com os amigos, é mais para farrear mesmo e tal. Tudo bem, mas por sua conta e risco. A partir do momento que a gente se envolve com a doutrina espírita e a gente quer se elevar, a gente quer se desenvolver, a gente está assumindo um compromisso com a espiritualidade, que trabalha numa frequência muito mais alta do que a gente está acostumado a conviver. Né, Luciano? Então, assim, tenta pensar nisso. Se você é um médium, está gostando de se desenvolver, está frequentando, né, uma casa espírita, começa a se preservar mais, a ser mais discreto. Essa questão das músicas, tem até um estudo interessante que eu li uma vez, que falava o seguinte: muitas dessas músicas que são absurdas, que a gente fala assim, Jesus, como é que alguém compõe uma coisa dessa? São espíritos trevosos trabalhando a mente desses cantores para realmente passar essa mensagem que vai ajudar a baixar a vibração. Aí eles entram em cena. Então a gente tem que ter essa malícia. Se você é médium, se você já tem um mínimo de conhecimento da doutrina, você já aprendeu, né, que existe a lei da atração. Semelhante atrai semelhante. A lei da ação e reação. Se eu tenho a ação de dançar uma música dessa, de ficar cantando uma música dessa, eu vou ter talvez a reação de atrair para mim espíritos sofredores, ou até encarnados mesmo, pessoas que concordem com aquele tipo de letra, né, que está sendo passada, que exalta o abuso infantil, que exalta a utilização de drogas. Será que isso é bacana? Então é uma coisa para você pensar se realmente vale a pena, né, se dedicar aos estudos espíritas e abrir mão ali dessa coisa que você vai ver mais para frente, não vai fazer falta, né, Luciano? O que você acha? Perfeito, Alessandro, e muito, muito bem explicado. E assim, como você muito bem disse sobre a lei da atração, a gente vai colher o que a gente plantou, né? Então, se hoje você plantou, até mesmo no seu subconsciente, esse tipo de letra, né, esse tipo de apologia, isso fica rondando o pensamento e atraindo essas energias mais baixas. Porque, principalmente os médiuns, vamos dar um exemplo hipotético. O médium ele consegue perceber a presença dos irmãos desencarnados perto dele. Quando ele percebe, o espírito percebe que foi percebido. Então ele entende que com aquela pessoa ali eu consigo interagir e passa a ser um seguidor daquela pessoa. Se você andar por caminhos iluminados, você vai atrair pessoas, espíritos iluminados. Se você andar por caminhos trevosos, a regra é a mesma. Não é isso? Perfeito. Dando sequência aqui às nossas perguntas, quando uma pessoa morre, tem algum lugar para onde ela vai? Sim. Só que, na verdade, a pessoa não vai, a pessoa é atraída. Porque nós não somos julgados, nós não temos ali um júri, né, que vai debater para onde a gente vai quando a gente desencarna. É o nosso
estado de espírito é que vai nos conduzir para uma colônia espiritual compatível com o nosso nível de evolução, compatível com o nosso merecimento. E, dando sequência na pergunta, este lugar é em outro planeta, pois o espaço é vazio. Existem, sim, outros planetas habitados por espíritos. Se a gente for recordar uma das falas de Cristo, ele disse assim: existem muitas moradas na casa do meu Pai. Ele não estava falando somente do planeta Terra, até mesmo porque no próprio planeta Terra nós temos a superfície do planeta que é habitada pelos encarnados e nós temos as colônias espirituais que são um pouco acima da superfície da Terra, e são várias. Eu acho que a mais famosa é a Nosso Lar, principalmente depois do filme, né? do livro. Mas existem várias outras, assim como existem outros planetas também. Inclusive, um dos princípios da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos, que é exatamente isso. Na medida que avançamos moralmente, que a gente vá conseguindo se elevar na evolução, nós somos atraídos para outros mundos, que, nesse caso, são outros planetas, sim. Espero ter respondido, Luiz. Sim, com certeza. Até acrescentando, eu acho interessante esse tipo de pergunta. Já me perguntaram o seguinte: ô Alessandro, é verdade que se a gente não for lá muito bem nessa vida, a gente vai para um umbral? Então, eu acredito muito nisso, né? Como a doutrina nos ensina, nós somos atraídos. A soma de tudo que você fez na sua vida, né, vai te levar para um lugar de semelhantes. Então, se em toda a sua vida você foi uma pessoa muito severa, muito mesquinha, muito egoísta, você pode ser que passe um tempinho nesse tipo de umbral. Se você foi uma pessoa que se rendeu aos vícios, né, como a bebida, as drogas, você com certeza vai ser atraído ali para esse tipo de umbral. Né? Umbral não é um lugar só, existem vários umbrais. Né? Agora, se você tem uma vida regrada, bacana, procura fazer o bem, mesmo que no começo da sua vida aí você tenha feito algumas coisas erradas, mas depois se propôs a consertar e seguir ali o caminho do bem, o caminho do estudo, olha, com certeza, né? Talvez a sua escala no umbral seja menor, né? Ou talvez você já seja atraído para um lugar mais bacana, né? Um lugar onde você vai poder entender as coisas erradas que fez, vai poder evoluir mais rapidamente, né? Só que cada caso é um caso. Então fica meio que impossível a gente determinar um local, né? As pessoas são diferentes. Vamos lá para uma outra pergunta, então. Essa é da Jocenir Moreira. Ela pergunta: como faço para receber uma carta psicografada? Tá, Jocenir, é uma pergunta que eu acredito que seja a pergunta que o Chico Xavier mais respondeu, né? Mas, e ele respondia de uma forma muito bacana. O telefone toca, é de lá para cá. Não adianta a gente querer acessar um parente nosso. Né? Eu quero uma carta aí, não é padaria que você pede um pãozinho. Né? Tem vários fatores que vão determinar se a carta pode ser psicografada ou não. Eu vou falar alguns desses fatores só para você entender melhor. Primeiro, para ter uma carta psicografada, a gente tem que pensar também no mérito. Se você tem o mérito de receber essa carta, e se a pessoa que está do outro lado tem o mérito de escrever essa carta. A gente tem que pensar no outro fator. Como essa pessoa desencarnou? Será que ela ainda está em recuperação? Fica até uma dica para vocês, né, que perderam parentes recentemente. A gente não deixa de ficar chateado, mas eu vejo muita gente pedindo para os parentes que desencarnaram, né, como se eles fossem anjos,
né? Oh, me ajuda daí, aproveita que você já está no céu aí, manda forcinha, as coisas aqui não estão fáceis. Não é assim que funciona. Às vezes você está atormentando aquele espírito recém-desencarnado, que precisa de um tempo para se recuperar, precisa de um tempo para se readaptar a viver no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, né? Onde a gente vive, a gente está aqui de passagem, é uma passagem muito rápida. No caso da carta psicografada, tem um outro fator importantíssimo, que seria um médium experiente. Não adianta nada, né? Você do lado de lá ter alguém que quer escrever, do lado de cá alguém que quer receber a carta, mas não ter um médium apto a fazer isso. Isso demanda tempo. É muito fácil a gente ver pelo Brasil, né? São poucos lugares, poucos centros que têm essa frente de trabalho, né? Cartas consoladoras. Por quê? É muita responsabilidade. Você mexe com a vida das pessoas. Você mexe com a vida do médium que está psicografando. A responsabilidade desse médium é muito grande. Ele pode ter uma carga ali em cima dele, né, que talvez ele nem possa suportar. Então demanda tempo. Pode ser que surja alguém aí iluminado, igual, né, o Chico, o próprio Divaldo. Tem pessoas que já vêm com esse dom de outras vidas, né, e quando afloram, já tem mais facilidade, as cartas vão começando a surgir. Mas o que eu te falo é o seguinte: não se preocupa em receber a carta psicografada. Eu acho que a preocupação maior que a gente tem que ter quando pede um ente querido é de emanar boas energias para que esse ente querido se recupere, para que ele continue evoluindo e, com certeza, quando ele estiver, né, mais tranquilo, né, mais equilibrado no plano espiritual, ele vai se manifestar de alguma forma, né? Que seja através de carta, que seja através de uma reunião mediúnica, ou que seja através até de uma sensação que você vai sentir na sua casa, uma aproximação, né? Aquela coisa gostosa. Pode ter certeza que talvez seja um ente querido aí, né? Então, Jocenir, o que eu te falo é o seguinte: tem muita gente que fica frustrada porque vai em centro espírita e não recebe carta psicografada. O que eu te falo é, assim, procure um centro respeitável, né, um centro que tem compromisso, né, com a doutrina, um centro sério, e procure saber também se esse centro tem esse tipo de trabalho. Aí sim, você pode tentar, né, frequente as reuniões, nada impede. Se a sua carta psicografada não vier, você pode ter certeza de que vai aprender muito com as outras cartas que vão vir ali. Tá bom? É o que eu tenho para te falar hoje. Perfeito, Alessandro. Para complementar, qual que é o nome da internauta que fez? Jocenir. Veja só. Às vezes nós criamos uma expectativa, né, de receber essa carta que pode ou não vir. O que me chama a atenção na sua pergunta é o desejo de receber uma mensagem, uma notícia, né, de um ente querido que foi-se para o mundo espiritual. O que eu gostaria, a mensagem que eu gostaria de te passar é a seguinte: não é especificamente para o seu caso, mas a título de explanação, todas as pessoas, quando desencarnam, elas passam por um momento de perturbação. O que seria esse momento de perturbação? É aquele momento que ela não sabe o que está acontecendo. Ela ainda não sabe que desencarnou. Para algumas pessoas, isso é rápido, é tranquilo, né? Quando ela desencarna, ela já está amparada por outros parentes, né? Por uma equipe médica e espiritual de gabarito altíssimo. E essa transição, ela acontece supernatural. Em outros casos, isso pode levar um certo tempo. Talvez não porque a pessoa desmereça, mas pela vontade que ela sente de continuar aqui. E essa vontade, ela pode ficar aguçada
quando ela percebe que os parentes que aqui ficaram lamentam, choram, porque ela sente que ela é a causa de um sofrimento nas pessoas que ela tanto gosta. Então, não se preocupe com a carta, não se preocupe com a mensagem, por 2 motivos. O primeiro motivo é que, se for realmente da carta vir, como o Alessandro bem disse, sempre de lá para cá, ela virá, de uma forma ou de outra. E o segundo ponto é o seguinte: na ausência de um médium, como o Alessandro bem disse, capacitado, sério, essa mensagem ela pode vir de outras formas. Ela pode vir com um momento de paz no seu coração. Aquele momento que você sente um alívio, pode ser que esse ente querido está lhe abraçando. Faça orações para ele, deseje para ele um progresso, né? Que ele seja amparado onde ele estiver, porque daqui para lá, através de oração, vai. Porque lá ele consegue receber todas as orações de todas as pessoas. Só que de lá para cá é mais complicado, porque nos falta essa sensibilidade, porque nós estamos engessados na carne, né? E aqui os nossos sentidos, eles são limitadíssimos. Nos falta essa sensibilidade para receber essa comunicação de lá para cá, que não no papel, né? Mas na maioria dos casos a gente recebe em afago, em carinho, em afeto, inclusive em intuições. Espero ter contribuído também com essa resposta. Dando sequência aqui às nossas perguntas, recebemos uma pergunta da internauta Marlene. Marlene, muito obrigado pela pergunta. Gostaria de pedir a vocês que me ensinassem a fazer minha oração diária de forma correta, pois não sei se faço certo. Marlene, não existe uma regra que dita essa oração é certa, essa oração não é certa. O que é mais importante é que a oração saia do seu coração e que ela não seja uma oração mecânica. O que é uma oração mecânica? É quando você tem uma oração, por exemplo, num papel, e você lê aquela oração sem saber o que está escrito ali, só repetindo. Isto é uma oração mecânica. A oração que tem um alto, vamos falar assim, um alto valor, né? Uma força muito grande, é aquela oração simples, mas é aquela oração que tira de dentro de você, em forma de palavras, tudo que você sente, tudo que você precisa, tudo que você deseja. Vou dar um exemplo. Se você faz se você deseja sabedoria para resolver um determinado problema, discernimento, se você fizer uma oração mais ou menos assim: meu Pai, como tu sabes, eu passo hoje por um momento de dúvida. Se for do seu interesse que eu resolva esse problema de imediato, me dê sabedoria, me dê intuição, porque eu desejo superar esse problema o mais breve possível. Pronto. Está aí uma oração que você tirou de dentro do coração, de forma simples e muito efetiva. Porque o que é uma oração, senão uma conversa entre você e Deus, não é? E outra, a gente não precisa achar que a oração ela tem que ser cheia de palavras difíceis, cheia de frases pomposas, porque Deus não precisa disso. O que Ele precisa é sentir que você está ligado a Ele. E a oração ela está aí exatamente para fazer essa ligação. Faça a sua oração como você faz, com certeza
Ele está ouvindo. E não precisa ter receio de que está errado, não, porque está certo. Ótima pergunta, e eu queria até acrescentar, a oração é uma coisa tão bacana, né? Olha que legal, é um momento que você tem para conversar diretamente com Deus. Você não precisa de intermediário. Eu gosto muito da palavra prece, porque dá a impressão que prece igual você falou, é feito com coração, né? Até eu comecei a rir aqui, que eu lembrei, né, quando a gente fala de oração mecânica, um bom exemplo de oração mecânica é a oração de time de futebol antes de entrar em campo, já viu? Que se reúne assim, fica assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, assim, e no final da oração fala assim, vão matar o outro time, vão arrebentar. Então, assim, eu não sei, será que é uma oração bacana? Talvez como um efeito motivacional, pode até ser que seja. Mas eu acredito na prece, né? Quando você pega e faz a prece sem pedidos, no sentido de a gente é muito egoísta, a gente tem que reconhecer isso. Ô pai, estou precisando de um carro novo, arruma para mim um carro novo. Ô pai, estou precisando passar na prova tal. Mas será que você está estudando, né? São coisas básicas. Uma dica que eu posso te dar para fazer uma oração bem feita é fazer a oração sempre agradecendo. Poxa, é tão bom agradecer pelo que a gente já tem, né? Agradecer pelo ar que você respira, agradecer pela água potável que você tem em casa. Quantas coisas básicas, que sem elas a gente ia passar um aperto danado, não é verdade? Então, assim, faça a sua oração de coração, mas dê prioridade aos agradecimentos. Olha, Pai, eu agradeço pela abundância em minha vida, eu agradeço, Pai, pela prosperidade que me cerca, pela harmonia do meu lar, pela minha saúde física e mental, e saúde física e mental dos meus filhos, da minha esposa, né, dos meus familiares. Então, assim, dê valor a isso. E na parte dos pedidos, experimente pedir pelo próximo, né? Pai, aproveitando que a gente está conversando aqui, eu queria pedir, né, para um amigo meu que está passando uma dificuldade, que o Senhor iluminasse o caminho dele. Olha, pode ter certeza que vai chegar em cheio esse pedido. Vai ser atendido assim, de uma forma que você nem imagina, porque é o que Jesus espera de nós, que a gente faça o bem sem olhar a quem, que a gente deseje amor ao próximo. É um exercício, não é verdade? Então, o que eu tenho para dizer para você é que não converse, não tem receita de bolo, né? Fecha os olhinhos ali, mentaliza que Jesus está ali do seu lado escutando, bate um papo com ele, sabe? Esquece as palavras bonitas, bate um papo como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo ou com a sua melhor amiga, tá bom? A gente já está encerrando, né, Luciana? Eu queria aproveitar e lembrar você deve estar vendo um botãozinho aqui embaixo, que está escrito inscreva-se. Então, se você está chegando aí, né, pela primeira vez no nosso canal, aperta esse botãozinho. Assim que você apertar, vai aparecer um sininho do lado. É bom você clicar nele, sabe por quê? Todas as vezes que sair um vídeo novo aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré, você vai ser notificado. Você vai saber, né, primeiro. E outra, gostou desse vídeo ou de qualquer outro vídeo que é exibido aqui no nosso canal, clica no curtir. Sabe por quê? Todas as vezes que você clica em curtir, o YouTube entende que esse vídeo significa, né, ele é relevante e vai espalhar para mais pessoas. Essa é a nossa missão aqui, espalhar a palavra, né, a doutrina espírita. No mais, eu agradeço, né, um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Muito bem, Alessandro. Agradeço também a oportunidade de estar aqui mais uma vez, contribuindo, né, e aprendendo nesse momento de estudos. Agradeço aos nossos queridos internautas que sempre nos prestigiam, vendo nossos vídeos, enviando as perguntas. E, como o Alessandro bem disse, nós estamos aqui para responder essas perguntas e para levar esse conforto da doutrina espírita para várias pessoas em diferentes lugares, né, nesse nosso mundão aí. Agradeço também, Alessandro, pela presença, pela oportunidade de dividir a mesa contigo.
Foi muito bom. Me despeço desejando um feliz retorno aos nossos lares, sempre na presença de Jesus e nosso Pai que está no céu. Muito obrigado a todos.